Bom, gente, antes de eu começar os comentários do capítulo 7 de Daniel, fazer aqui um aviso. Nesse momento a gente entra em assuntos delicados, porque a palavra profética ela vai revelar pessoas e instituições. Muitas dessas pessoas e instituições são admiradas e adoradas por muitas pessoas, por milhões, bilhões de pessoas e acaba sempre machucando algumas pessoas. A nossa intenção aqui não é machucar ninguém, a nossa intenção nunca é ofender as pessoas. As pessoas falam que a verdade dói, eu não concordo, eu sou da frase de João 8,32, a verdade liberta, o que dói, o que machuca é a mentira, é a traição, não a verdade liberta. Então a nossa intenção é apresentar a profecia bíblica e é óbvio que no tempo do fim surgirão seres humanos que não suportarão a sã doutrina, isso é um verso lá de Timóteo, e aí a gente não tem controle sobre a reação das pessoas quando se deparam com a verdade. Antes de entrarmos no texto, vamos fazer uma oração primeiro. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite que está nos concedendo, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, capítulo 7 do livro de Daniel. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, concede-nos a presença dos Teus santos anjos celestiais, nos proteja, livra-nos do mal. Converta nossa mente, nosso coração ao Senhor, nos prepare para vivermos eternamente contigo, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos então começar essa noite, a parte profética, que é a parte mais intensa do livro de Daniel e o que mais chama a atenção, que é Daniel capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ele apresenta a parte profética histórica no capítulo 2 e depois ele então vai retomar essa parte profética do capítulo 7 ao capítulo 12. O capítulo 7 é o capítulo que dá início à retomada da profecia e a palavra principal dentro do capítulo 7 é a palavra diferente. A palavra diferente, você vai perceber que ela aparece no texto, no capítulo, 4 vezes, e a palavra diferente, ela está ligada ao quarto animal, na verdade, a um chifre que sai da cabeça do quarto animal, porque esse é o anticristo, e é o Espírito Santo guiou o processo do Daniel se utilizar tantas vezes da palavra diferente, porque foi o que chamou a atenção dele. Ele termina o capítulo dizendo: aqui terminou o assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Se você vai para Apocalipse 17, você vê os espelhos. O livro de Apocalipse, ele é uma continuação do livro de Daniel. Apocalipse 17, verso 6, diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja que o profeta João, 600 anos depois, ele tem a mesma reação do profeta Daniel, 600 anos antes, dado a revelação profética da história, mostrando a eles a perseguição que se desenrolaria ao longo, da história e o sofrimento do povo de Deus. Então, no capítulo 7, Daniel ficou espantado, o apóstolo João, no capítulo 17 de Apocalipse, ele também fica espantado, então não é de admirar que quando alguém ouve pela primeira vez essa revelação profética, também fique espantado. Então, por isso que eu estou fazendo esse aviso, porque eu passei por isso aí. A gente fica surpreendido, algumas vezes até algumas pessoas ficam revoltadas em ver esses movimentos que dominam, e principalmente dentro do mundo religioso. O capítulo 7, gente, ele é um paralelo com o capítulo 2. Então, já resgatando, o capítulo 2, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho de uma estátua, onde essa estátua era constituída por 4 metais: cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés ferro com barro. No capítulo 7, agora é o tataraneto de Nabucodonosor que vai estar envolvido. Não que o tataraneto teve o sonho, tá? Mas está no tempo dele, do tataraneto. Quem teve o sonho foi Daniel. E Daniel tem o sonho de 4 animais. Então, no capítulo 2, 4 metais. No capítulo 7, 4 animais. Uma dica de um exercício
exercício bíblico que é interessante você fazer é você procurar palavras parecidas no capítulo 2 e no capítulo 7. Se você abrir Bíblia, por exemplo, uma Bíblia no seu celular e uma Bíblia no computador, ou duas Bíblias, uma do lado da outra, e você vai lendo com atenção a descrição dos quatro metais, as características dos quatro animais, você vai encontrar paralelos, palavras, links que identificam, que costuram, que apontam o metal ao animal, o animal ao metal. Então vamos entrar no texto? No primeiro ano, verso 1, né? Daniel capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam um mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, dentro do texto profético, esses símbolos já são conhecidos e você pode anotar ou memorizar aí. Ventos sempre está ligado à agitação e a guerras. Mar está sempre ligado a povos, multidões, nações. Animais, principalmente com chifres, são impérios, são poderes. O poder dominador. Então, quatro animais vai falar de quatro impérios grandes, diferentes um do outro, que subiam do mar, que subiam no meio da multidão ali. Essa subida é em meio à violência, à guerra, a conflito. E aí ele vai descrever então os animais. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Então, esse animal, o leão, ele é facilmente apresentado em paralelo com Babilônia, porque o portal de Ishtar, depois você pode até pesquisar na internet, que está lá no Museu de Berlim. O portal de Ishtar é um portal azul e dourado. Veja, a cabeça de ouro que era Babilônia no capítulo 2, o portal de Ishtar, ele tinha detalhes de ouro e desenho de leões alados, leões com asas, no próprio portal de Ishtar. Então, quando Daniel recebe essa visão, ele identifica imediatamente que reino é esse, que é o reino que estava aqui há 14 anos do fim. Uma coisa que eu esqueci de comentar, quando fala assim, ó, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, a gente já estudamos o capítulo 5, que foi a queda da Babilônia. Esse capítulo 7, ele não está em ordem cronológica, porque o capítulo 5 narra a queda, o capítulo 6, onde Daniel é jogado na cova dos leões, está no primeiro ano do reinado de Dario, o persa, e esse capítulo 7, ele está 14 anos antes do capítulo 5, 15 anos antes do capítulo 6. Então está no primeiro ano de Belsazar. 14 anos antes da queda do Império Babilônico, Daniel recebe a visão de Deus. Verso 5, continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Esse aqui é o paralelo com o Império Medo-Persa, que é o reino de prata, onde prata era os braços e o peito. Aqui destaca-se que um lado do urso é maior do que o outro. Lembra-se que no nosso último encontro eu falei que Império Persa é fácil você encontrar nos livros de história. Agora, Império Medo-Persa é uma nomenclatura mais difícil, por quê? Porque os persas dominaram os medos depois de terem conquistado a Babilônia. Então, 2 povos se uniram para derrubar a Babilônia, os medos e os persas, mas depois do inimigo ter sido derrotado, inimigo comum, os persas então escravizaram os medos e se tornaram os donos da história do império. Então esse urso ele tem um dos lados mais alto do que o outro, que é a Pérsia, né, no caso. 3 costelas aqui, porque são 3 reinos que os persas e os medos destruíram para conseguir criar o império deles, que foi o Egito, a Assíria e a Lídia. Alguns tiram o Egito e colocam a Líbia no lugar, também é possível na história.
história, mas foram os 3 povos principais que eles derrotaram ali para constituir o império deles. Verso 6: Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O verso 6, que é o terceiro animal, em paralelo com o bronze, o metal, é o Império Grego. Ele é um animal veloz, ele tinha 4 cabeças, porque Alexandre o Grande, ele tinha 4 generais que encabeçava as guerras, e ele enviava adiante dele para dominar rapidamente todo o território. Agora a gente entra no verso 7, que vai começar a falar do quarto reino, que é o Império Romano, que é as pernas de ferro, e a palavra diferente, como eu já antecipei, que vai entrar aqui. Você pode perceber que da visão, Daniel usou um verso para descrever o segundo reino, o Império Medo-Persa. Ele usou um verso para descrever o Império Grego. E agora, dos versos 7 até o final do capítulo, ele vai se demorar a descrever o que acontece no céu e o que acontece aqui na terra. A mesma dinâmica de Apocalipse, porque Apocalipse é exatamente essa construção. João tem visões do que acontece na terra e o que acontece no céu. Lembre-se de alguns comentários que eu fiz lá do capítulo 2, que Deus não quer que você seja um perito em história. O objetivo da Bíblia não é um livro histórico detalhado. O objetivo é que, através das coisas que vemos, creiamos nas coisas que não vemos. Então, através do desencadear e da sequência dos impérios, dos domínios, a gente entenda que algo lá no céu também se movimenta que nós não vemos. Mas é revelado aqui um pouco na Bíblia. Então, a fé ela é fortalecida por evidências históricas que Deus apresenta, mas vai muito além das evidências históricas. Vai além porque o grande conflito começou no céu, o quartel-general de Deus é no céu, a intercessão acontece no céu e de lá vem Jesus acompanhado de todos os seus anjos para encerrar a história aqui nessa terra e estabelecendo o reino dele definitivo. Então, através dessa revelação histórica, Deus não quer que a gente fique esmiuçando muito essas questões históricas, no fundo. O que ele quer é que você tenha um relacionamento de fé, de fidelidade com ele que reina todo o universo. Isso é importantíssimo você entender desde o começo. Então, agora ele começa, a partir do verso 7, dizendo: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Lembra lá do que eu te falei, né? Pra você fazer um exercício de achar palavras que linkam o capítulo 2 com o capítulo 7, com este capítulo. Então veja, dentes de ferro, e lá é perna de ferro. Lá descreve o quarto reino como quebra e esmiuça, porque o ferro a tudo quebra e esmiuça. Aqui fala fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente, aparece a primeira vez a palavra diferente aqui, que vai aparecer mais 3 vezes. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, note que o Daniel, ele descreve o animal, ele descreve até mais detalhado esse animal, mas ele vai focar agora nos chifres e o porquê que era diferente, porque ainda ele não fala o porquê que era diferente. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, a boca falava com insolência, tinha olhos como de homem, e ele cresce, esse 11º chifre, ele cresce arrancando 3 dos 10 que tinha na cabeça do Império Romano. Note que ele fala de homem, lá em Apocalipse fala que a besta tem o seu número 666, e é número de homem. Quem tem sabedoria, calcule. Então, João, através do Espírito Santo, 600 anos depois, escrevendo o capítulo 13 ali, o livro de Apocalipse, ele está direcionando seus leitores a revisitarem as Escrituras em Daniel para entender do que ele está falando também, que é o mesmo poder. Esse aqui é o anticristo, tá? É aquele que
que vai tomar e vai tentar tomar o lugar do Filho do Homem. Por isso que ele é como homem, tá? Número de homem. Então, o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo, e Jesus Cristo, quando esteve aqui no ministério terrestre dele, ele fala: eu sou o Filho do Homem. É uma nomenclatura que aparece no livro de Daniel, no Antigo Testamento, tá? Quando Jesus ele se utiliza falando eu sou o Filho do Homem, ele está se utilizando de um termo dado ao Messias no livro de Daniel. Depois do verso 8, vai aparecer agora a cena no céu, e vai ficar essa dinâmica, a cena no céu e o que se desenrola na terra. Daniel ele vai tendo então visão de dois cenários, um celestial e o terrestre. Descreve-se o terrestre, como eu disse, para confirmar o celestial. Apresenta-se o invisível para dar validade, credibilidade ao que nós não vemos, que é o que acontece no céu. Verso 9 e 10 então diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. E agora volta a cena no céu. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. E agora começa a interpretação dada por um anjo que Daniel interagiu com ele, tá? Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade e em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente, aparece a segunda vez a palavra diferente, de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo
dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Então, gente, essa é a parte densa da profecia. Começa aqui já a detalhar. Perceba que o capítulo 2 ele ficou restrito à sequência dos metais, poucos detalhes, a não ser mais lá para o final, onde ele coloca misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o barro e o ferro não se misturam, tal. Aqui também vai aparecer uma sequência rápida, que é o Império Babilônico, que estava há 14 anos do fim, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, e então entramos no período do Império Romano, que foi o maior império que teve na história ali. Depois do Império Romano, você percebe que vem da cabeça desse Império Romano são 10 reinos, para surgir um reino diferente que arranca 3. Depois do Império Romano, o que aconteceu? Quando ele colapsou, ali no século V, mais ou menos, 400 e pouco, ele foi colapsando o Império Romano e aí foi fragmentado através de 10 povos: os ostrogodos, visigodos, érolos, vândalos, francos, suevos, burgúndios, anglo-saxões, alamanos, fragmentaram o Império Romano, sendo que o bispo de Roma ele foi agora colocado por Constantino como administrador do Império Romano Ocidental. Constantino deu um presente de grego, na verdade, porque ele já pressentindo e já percebendo a queda do Império Romano, ele sai de Roma e vai para Constantinopla, na Turquia, e ele fica com o Império Romano Oriental. E o bispo de Roma, ele acaba entrando no poder porque criou esse vácuo. E aí, reconhecido por Constantino e Juliano também, né, o imperador até, que oficializa definitivamente o catolicismo romano, vira catolicismo romano, e aí ele vira não só uma igreja, mas um administrador também desse território. Para o bispo de Roma se firmar, ele fez uma aliança com Clovis o Franco no ano de 508. E aí então Clovis o Franco, ele entra em guerra e ele destrói 3 povos para estabelecer definitivamente o bispo de Roma como imperador do Ocidente. E aí nasce o Sacro Império Romano, tá? Depois de Clovis o Franco, o outro que dá suporte é Carlos lá da Germânia, que aí vira Sacro Império Romano Germânico. E aí então entramos na Idade Média, onde o papado se estabelece não mais como líder religioso, nunca foi encarado como um líder religioso, tá? Ele era mais temido pelo seu poderio político. E aí o que acontece? Nesse poderio político que ele começa a exercer, controlando agora o nascimento do que viria a ser essa Europa que a gente tem hoje, né? Anglo-saxões, veio a Grã-Bretanha, os francos, a França, os suevos, a parte ali da Suíça, Suécia, da Normandia. Então, os vândalos da Espanha, ostrogodos, visigodos e érolos foram destruídos por Franco para dar estabilidade e projetar o governo do Papa. Daí surgem as cruzadas, que nada mais foram que guerras que a Igreja Católica promoveu junto com esses povos para manter o reino, né? Para manter reino faz guerra, né? Não é à toa que tem guerra aí rolando até hoje. Para se manter no poder, cria-se guerra. E então, esse papado, ele surge como chifre pequeno na história, e note que ele é diferente em que sentido? Primeiro, vou destacar um detalhe interessante aqui, né? Ele fala assim que os dentes eram de ferro e as unhas eram de bronze. Se você pega o Império Romano, ele teve uma característica que ele puxou a cultura greco-romana. Grécia é colocado como bronze no capítulo 2 e o Império Romano como ferro. O romano, ele já é diferente no sentido dele puxar a cultura grega muito forte para dentro do império dele. Mudou a nomenclatura de deuses, mas o panteão, a ideia eram de deuses gregos que foram pegos
e colocados deuses romanos. O que era diferente no Império Romano? Diferente no Império Romano foi que, depois de um tempo, apesar de eles terem trazido o panteão greco e implantado na cultura romana, com o passar do tempo, houve o desenvolvimento muito forte da adoração aos Césares. Os Césares passaram a ser adorados como deuses, resgatando até conceito lá do Egito. E aí resgata-se essa ideia de adoração ao homem. E quando então o papado surge nesse vácuo do poder na Idade Média, ali, na Idade das Trevas, ele se estabelece como o infalível, a infabilidade papal. Ele começa a atribuir a si mesmo como vigário de Cristo, representante de Cristo na Terra. Ele começa a colocar que os documentos da Igreja, eles são superiores à própria Bíblia, o mesmo nível de inspiração e até maior do que a Bíblia. E que as pessoas, então, deveriam ser tolhidas de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia por si mesmas, porque à igreja cabia a autoridade de ministrar a palavra para as pessoas e, inclusive, interpretar a palavra para as pessoas. Eles começam a criar dogmas extra-bíblico, eles começam a acrescentar livros dentro do cânon bíblico, pelo menos 6 livros, e aí eles começam a alterar. Então, essa instituição, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela começa a crescer num vácuo de poder, porque Constantino foge, vai lá para a Turquia, Constantinopla, e aí os imperadores romanos, que depois de Constantino continuaram ali, eles foram enviando documentos e dando autoridade ao papado. O papado, logo, ele percebe esse vácuo de poder. Ele até despreza, respeita o Império Romano numa questão de diplomacia, mas ele acaba fazendo aliança mesmo com o maior dos povos, Clovis, o Franco, como eu disse, que ele ajudou militarmente e destruiu os ostrogodos, visigodos e érulos. Estou repetindo aqui o que eu já falei. Então vem essa supremacia papal que começa então a destruir as nações. Gente, por que os judeus, eles são tão arredios em aceitar o cristianismo? Justamente por causa dessa fase histórica. Por causa dessa fase histórica que houve lá na Europa. E por que a América foi colonizada? A América foi colonizada justamente pelo poder opressivo, violento, sanguinário do papado na Europa, que matou 30 milhões de pessoas na Inquisição. E os cristãos novos, chamados cristãos novos, são os judeus que foram obrigados a se batizar, mas eles se batizaram dentro da Igreja Católica só de aparência, um método de sobrevivência. E na primeira oportunidade que eles tiveram de fugir da Europa, eles vieram para a América, inclusive Cristóvão Colombo. Então, Colombo e outros navegadores, eles vieram para cá não porque estava colonizando, toda aquela parte histórica que nós temos na escola, né? Apresentado toda aquela visão econômica da história das grandes navegações marítimas, por causa do comércio, por causa da expansão territorial da Espanha e de Portugal. O viés econômico da leitura da história, ele também é possível. Lógico que as coisas não acontecem só de um viés ou de outro. Essa ambição da expansão comercial e da colonização europeia para a América, ela foi útil, uniu o útil ao agradável numa necessidade principal que foi a fuga de protestantes e a fuga de judeus, principalmente judeus, tá? Porque as grandes navegações começou antes da Reforma Protestante. Então, as grandes navegações, elas são impulsionadas pela perseguição aos judeus e convenientemente, ou eu acredito até providencialmente, Deus já criou essa rota de fuga, porque iria se eclodir a Reforma Protestante no ano 1517, e aí essas rotas marítimas já estavam abertas para a fuga necessária dos protestantes. Os islâmicos, os judeus, possuem uma barreira tremenda para receber o evangelho hoje por causa da Igreja Católica Apostólica Romana. Judeus, eles negam
que Jesus Cristo é o Messias, justamente porque na cabeça do judeu, e eu estou falando com propriedade porque eu já fui missionário para lá, para o Oriente, os judeus, na cabeça dele, não existe um cristianismo protestante. Na cabeça do judeu, o cristianismo que existe é o cristianismo católico apostólico romano. E o católico apostólico romano é aquele que promoveu cruzadas, guerras, destruição e aniquilamento de homens, de mulheres, de crianças na Idade Média. Para o islâmico é a mesma coisa. A visão do islâmico, do cristianismo ocidental, é a visão que Hollywood passa. Agora imagina, se você já assistiu o filme de Hollywood, o que Hollywood ele apresenta o podre da sociedade? O jovem que bebe, que usa droga, que faz sexo, a menina que se prostitui, o casal que adultera, isso que Hollywood apresenta. Então, quando o mundo islâmico vê essa propaganda, ele fala assim: olha, são os demônios. Djal. Djal é o olho que tudo vê. É o demônio que tem um olho no meio da testa. Essa é a visão que eles possuem do Ocidente. Quando eu fui viajar lá em questão de missão, na janela 1040, quando eles viram e conversaram com um cristão que não come carne de porco, um cristão que guarda o sábado de acordo com a Bíblia, a orientação bíblica, eles se surpreendiam. Na cabeça deles isso não existe. Um cristão que lê a Bíblia, um cristão que não come carne de porco, que guarda o sábado, os mandamentos de Deus, um cristão que crê nas profecias bíblicas, isso é inexistente na cabeça deles. E aí você consegue entender por que tanto desses conflitos que há. Tudo semeado ao longo de milênios de história, tá? Porque quando você vê aqui em Daniel capítulo 7, no verso 25, fala: proferirá palavras contra o Altíssimo. Então, a blasfêmia magoará os santos do Altíssimo. É uma perseguição que a Santa Inquisição, né, Tribunal do Santo Ofício atualmente que é chamado, Tribunal da Santa Inquisição na Idade Média, mudou o nome Tribunal do Santo Ofício. Magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Foi ali nesse período que eles passaram a questão do dogma da infabilidade papal, da representatividade do papado como representante de Cristo na Terra e os documentos papais, as epístolas papais, tendo valor de inspiração e de autoridade até acima das escrituras. Por que é muito difícil você dar um estudo bíblico para um católico praticante? É fácil você dar estudo bíblico para um católico que não é praticante, porque ele não lê a Bíblia. Agora, para um católico praticante, ele é difícil dar estudo bíblico, porque o praticante, o estudioso católico, ele não fica somente na Bíblia, ele não considera somente a Bíblia como regra de fé e autoridade. Ele tem também a tradição da igreja, os documentos, as epístolas papais, como documento inspirado e regra de fé. Qual que é o problema? Esses documentos, eles muitas vezes contradizem as escrituras. E aí o que acontece? Como é que você dá estudo bíblico para uma pessoa que se utiliza de um outro documento? É como se nós lêssemos dois livros diferentes. Eu leria um livro A pessoa lê um livro e estuda o livro B, e a gente vai querer discutir, e eu falando do livro A e ela falando do livro B. Ou você assiste dois filmes, você assiste um filme, a pessoa assiste outro filme, e depois você se junta para conversar sobre filme. Então, não dá certo. É muito difícil dialogar. Pessoas que até reconhecem isso aí. Pessoas que são estudiosos, que têm a tradição da igreja como documento inspirado, infalível, eles acabam reconhecendo, olha, eu não creio somente na Bíblia, eu creio na tradição da igreja. E aí fica o ponto de conflito, que muito difícil destruir isso aí. Foi o que Lutero lutou quando ele falou sola scriptura, somente as escrituras. E aí eles cuidam então em mudar os tempos e a lei. Mudou os tempos por quê? O ano novo que se comemora no dia 31 de dezembro, né? 30 de dezembro, 31 para dia 1º de janeiro, não era esse ano novo. O ano novo é no mês de abril, conforme o calendário bíblico. O dia da mentira, que fala que é 1º de abril, é porque
O povo da Europa guardava o ano bíblico, o ano novo bíblico, o mês de abril como primeiro ano, primeiro mês do ano, e a Igreja Católica mudou o calendário, o Papa Gregório o Grande, né? Ele mudou o calendário para 1º de janeiro, e só que um grande porcentagem da população continuou comemorando o Ano Novo em abril. E aí a própria igreja soltou essa piada, essa gozação ali, falando que é o dia da mentira. Daí que nasce culturalmente o dia da mentira. 25 de dezembro, Natal. 25 de dezembro, primeiro que festividade Natal a festividade do Natal é uma festividade pagã. Solstício de inverno, tá? É o dia mais longo do hemisfério norte, no solstício de inverno. Que o Império Romano adorava a deusa Cibele. Então, a adoração à Mariolatria, a adoração a Maria, ela vem derivada da deusa Cibele. Inclusive, as primeiras imagens de escultura de Maria na Igreja Católica era, na verdade, uma réplica total da deusa Cibele, do cibelianismo do Império Romano. A questão de adoração do sol vem até antes, mitraísmo, lá do Império Persa. Então, o sinal da cruz, que é feito na Igreja Católica, na verdade era um sinal a mitras, era uma simbologia a mitras que os soldados usavam pedindo proteção quando entrando em batalha. Então, norte, sul, leste, oeste, né? Aí vem também a suástica, que também tem o movimento do sol. Então, que eu já expliquei um pouquinho em outros capítulos lá, né? Quando eu falei dessa simbologia do mitraísmo. Então, esse sistema de adoração, por isso que é uma mistura, por isso que esse animal, que ele é diferente dos outros, ele tem um animal, ele é terrível, porque ele é de ferro, ele é de bronze, e lá em Apocalipse, no capítulo 13, João ele até descreve com mais detalhes, falando que esse animal, que é o mesmo poder, a besta que emerge do mar, esses quatro animais eles estão subindo do mar em Daniel também. Então vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, os mesmos chifres lá, os 10, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Veja lá que falava com palavras com insolência no capítulo 7. A besta que vi era semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, grande autoridade. Então, essa mistura é uma quimera, é um animal misturado. Por isso que é difícil de Daniel descrever, porque é um animal que não existe na criação divina. É um animal que ele tem poder religioso e ele tem poder civil, um império. Os 3 antecessores, eles tinham poderes civis, terrestres. Esse animal, ele é diferente dos outros, porque ele não faz só uma guerra horizontal, ele faz uma guerra horizontal tomando domínio territorial, mas ele também faz uma guerra vertical, ele faz uma guerra contra Deus. Ele profere palavras contra o Altíssimo, ele magoa os santos do Altíssimo, ele muda os tempos. E muda o quê? A lei de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana mudou a lei de Deus para mostrar a autoridade dela nos céus e na terra. Ela toma o Pai Nosso para ela e fala: vai fazer a minha autoridade no céu e na terra. Quando ela muda, ela tira o terceiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Ela muda o quarto mandamento, o tempo dele, do sábado para o domingo. Guardai domingos e festas. Por quê? Adoração ao Deus Sol do Império Romano. O domingo era o dia de adoração ao Deus Sol. E pega o 10º mandamento e divide em dois. Então mutila os 10 mandamentos de Deus, afronta a Deus, impõe uma filosofia, uma doutrina para os habitantes da terra. Por quanto tempo? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio. Por que a gente fala que é o anticristo? Primeiro porque João fala já do anticristo. Jesus pregou durante 3 anos e meio, do batismo até a cruz. Esse poder aqui, ele estabelece 3 tempos e meio de poder. É uma réplica do ministério de Jesus, quer exercer
a mesma autoridade de Jesus, porém, Jesus trabalha para salvação, santificação e a graça. Esse poder, ele trabalha, na verdade, por poder, ganância e também por obras, salvação por obras, por sacramentos. Esse poder ele vai atacar então toda a humanidade. É um poder que vai ficar, perpetuar até a volta de Jesus Cristo, porque a destruição dele só ocorrerá na volta de Jesus Cristo, porque diz, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, só vai perder esse poder de influência quando Jesus Cristo voltar. Daniel ficou tão perturbado com essa visão. Por quê? Porque Daniel era um estudioso da Bíblia. Ele conhecia as profecias de Jeremias, e Jeremias, capítulo 29, fala que o Império Babilônico teria poder sobre o povo de Deus por 70 anos. Daniel estava há 14 anos agora aqui do findar desses 70 anos. E o que é apresentado a ele quando faltando 14 anos para fim do Império Babilônico? Então, estava há 14 anos do findar do Império Babilônico. E Daniel recebe uma visão, então, que vai se desenrolar em detalhes a história, e ele percebe que, por exemplo, um tempo, dois tempos e metade de um tempo são 360 mais 720 mais 180, totalizando 1260 anos. E Daniel entendeu isso porque lá no capítulo 4, quando Nabucodonosor recebe a profecia da maldição de 7 tempos sobre ele, Daniel entendeu, aqui já no capítulo 7, ele já entendeu. Ele começa a suspeitar, na verdade, tá? No capítulo 7, ele fica perturbado. No capítulo 8, ele fica doente. Quando ele recebe a visão confirmando a suspeita dele, no capítulo 8, ele fica doente, fica enfermo. E no capítulo 9, Deus vai confortar Daniel. Deus vai abraçá-lo e vai falar: Daniel, calma, calma, porque tudo que eu prometi vai se cumprir, mas não no tempo que você espera. Aqui Daniel ele recebe o primeiro impacto de 1260 anos. Afinal de contas, ele está vendo o desenrolar de história de 4 impérios, um seguido do outro. Ele estava esperando terminar o Império Babilônico para começar um possível reino do Messias imediatamente, a libertação do povo de Israel conforme a profecia, e agora o que se apresenta diante dos olhos dele é um desenrolar de 4 impérios, onde o povo de Deus seria perseguido, o povo sofreria, e a hora que ele recebe esse impacto dessa visão, ele fica perturbado demais, e aí ele vai receber uma outra no capítulo 8 que a gente vai ver semana que vem. Note que Deus, ele já sabia, Deus sabe de todas as coisas, tá? E o modo como Deus entrega a visão para Daniel é que, apesar de Daniel querer ver esse animal que era diferente, note que a ênfase do texto que o anjo dá para Daniel a interpretação é o reino dos santos. Veja o verso 18. Ele fala assim, ó, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade e eternidade. Aí ele coloca assim, ó, então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. E aí ele vai descrevendo. E aí ele fala o seguinte, ele vai dar a interpretação para Daniel, mas ele enfatiza no verso 26, usa também a palavra mas, linkando o verso 26 com o verso 18, porque a ênfase do capítulo é que, mas os santos do Altíssimo, verso 18 estou lendo, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. E no verso 26, a ênfase novamente, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão
e lhe obedecerão. Então, a ênfase que o anjo está dando para Daniel é falando assim: Daniel, eu sei que você está amedrontado e preocupado. Eu sei que você esperava um estabelecimento de reino de Deus imediato, mas você precisa entender uma coisa, Daniel: a promessa não vai falhar. Deus é fiel. E eu termino aqui fazendo esse apelo para você. Sabe, eu também, tá? Eu me incluo. A gente fica animado, preocupado, triste, por um lado, de ver tantas notícias ruins, tal, do estado desse mundo, o estado moral, o estado da violência, dessas guerras, dessas catástrofes. A gente fica triste em ver essas coisas, perturbado, mas quando a gente lê essas notícias, e eu me incluo, talvez eu esteja falando com você, porque eu já fui, eu sou menos hoje, mas eu já fui mais lá no passado. E conforme a gente vai vendo a mudança de governantes, mudança de regimes administrativos, do curso da história desse mundo, a gente fica muitas vezes animado e criando uma certa expectativa imediata do reino de Deus. E a ênfase do texto é que, a despeito dos reis que estão estabelecidos, dos governantes que se estabelecem, das maldades que eles fazem, da corrupção que se desenvolve e se perpetua, a ênfase do capítulo 7 é que sim, essas coisas nos chamam a atenção, como chamava de Daniel, mas Deus está pedindo para nós olharmos para o céu, nós olharmos para Ele. Ele é o Rei do universo. Ele tem o controle do universo nas mãos dele. E ele não está de braço cruzado, porque veja, se assenta o tribunal ali. Daniel, capítulo 7, fala que o tribunal está se assentando, os livros estão sendo abertos, o juízo está começando. Então, continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dias se assentou, Deus Pai. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele, os anjos. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Verso 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino será jamais destruído. Eu quero fazer um apelo para você, um milético aqui, um apelo atual. Cuidado, eu já falei isso aqui em vários encontros nossos. Cuidado, que essa polarização entre pessoas que estão idolatrando políticos de direita e pessoas que estão idolatrando políticos de esquerda e pessoas que estão idolatrando políticos do centro. Veja que toda essa polarização, toda essa atenção demasiada que é colocado nesses movimentos políticos, na verdade, Satanás está fazendo com que as pessoas tirem os olhos do verdadeiro governante, para que as pessoas esqueçam quem é o verdadeiro governante. Deus reina, ele está sentado no trono dele, um trono de justiça, um trono de pureza, um trono de santidade que nenhuma mancha tem, a cabeça de pura lã, as vestes de branco, fogo, porque fogo purifica, fogo limpa, sabe? E o Filho do Homem se dirige a ele, os livros estão sendo abertos e todas as pessoas estão sendo desveladas. As pessoas estão desnudadas. E eu estou usando essa palavra desnudada na intenção do Éden. A nudez das pessoas, o pecado, essa podridão do mundo está sendo escancarada do início do julgamento para cá. E já está sendo escancarado, mostrando que Deus é justo, verdadeiro, perfeito. Ainda que nós muitas vezes queremos saber, olha, quero saber a respeito da história, da geopolítica, de como vai se desenvolver, desse animal que é diferente. A ênfase que o anjo chama atenção para Daniel é: olha para o céu. Daniel, olha o que está acontecendo. Olha para o mais importante, porque é isso que vai permanecer eternamente. A justiça de Deus é justiça eterna. O reino dele é eterno. A possessão que os santos do Altíssimo receberão, as posses, a terra, o novo céu e a nova terra,
é eterna. E todos esses poderes são passageiros. Por mais que eles ambicionem poder, por mais que eles criem todos esses movimentos geopolíticos e de destruição, como a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos aí, agora, né? Diante dos nossos olhos, literalmente, toda essa destruição que eles promovem, eles pagarão caríssimo, caríssimo. Eles pensam que têm o domínio, eles pensam que têm o controle, eles pensam que podem determinar o que você come, o que você bebe, o que você veste, aonde você vai. Eles pensam dessa maneira, mas na verdade tem um poder que jamais foi destruído. Ele tem um trono, que é um trono eterno, que é o verdadeiro governador, e ele em breve se manifestará. E quando ele se manifestar, todos esses principados e potestades vão fugir, morrendo de medo e clamando para que as rochas caiam sobre a cabeça deles, para que as rochas matem eles, para se esconderem da face do Cordeiro e de Deus. E eles terão que encarar o verdadeiro governante. Eles irão encará-lo e eles vão se dobrar e a condenação virá, sabe? Eu sim fico indignado em ver notícias. Eu sim fico indignado de ver o tamanho da corrupção e de quantas pessoas sofrem em meio a toda essa injustiça, mas saiba que o nosso rei reina. A gente pode ficar perturbado, como Daniel ficou, angustiado, como Daniel ficou. No capítulo 8 ele vai ficar doente, até quando ele entender realmente, mas o anjo do Senhor fala: olha para o céu e confia em Deus. Tem um detalhe que eu esqueci de falar na semana passada. Você percebe que Dario jogou Daniel na cova dos leões porque Dario, um homem bom, um homem que cria em Deus, um homem que entendeu que ele era um instrumento até profético de libertação do povo de Deus, mas ele jogou Daniel na cova dos leões porque ele foi dissuadido, ele foi pressionado por uma turba dominada por Satanás. Aqui fica uma dica para você, viu? Tem muitas pessoas que ficam olhando para políticos como salvadores da pátria. Só que eu vou te dizer uma coisa: o político, ele vai ceder para a turba e a maioria sempre é influenciada por Satanás. A maioria não é de Deus. A maioria sempre esteve nas mãos de Satanás. É só ler a Bíblia. O remanescente, o resto, é que é fiel a Deus. E esse remanescente, ele sempre acaba, mais cedo ou mais tarde, sofrendo nas mãos da maioria. Então, em vez de você ficar pensando, será que é político X? Será que é político Y? Será que é Papa X, Papa Y que vai fazer a perseguição final eclodir? Saiba que, independentemente se são bons ou ruins, a verdade é que a decadência moral da humanidade é patente a qualquer pessoa que analisa a sociedade. É só dar uma volta na rua do bairro para você entender que o mundo jaz sob o maligno. E essa turba, ela pressiona políticos a fazerem o que eles querem e farão, e farão. Assim como Pilatos não queria crucificar Jesus Cristo e pela perturbação das pessoas, pela pressão das pessoas, ele lavou as mãos dele, mas crucificou Jesus e será culpado e foi culpado por isso. Também, se político X, Y, Z que ceder a essa pressão e cederão no final a essa pressão popular, a perseguição virá. Então, toma cuidado de ficar, olha, agora é esse, ó, entrou no poder, agora vai acontecer. O mundo já sob o maligno está direcionado, doutrinado e adestrado por Satanás. Está na mão dele. E mais cedo ou mais tarde, só não aconteceu ainda porque não é o tempo de Deus. Jesus falou desde o primeiro milagre: não é chegada a minha hora. E quando chegou a hora, ele se direcionou para Jerusalém e ele falou: chegou a hora, chegou a minha hora. Então não é chegada a hora ainda. E essa hora ninguém sabe, mas nós estamos muito próximos. E Deus vai, sim, Deus vai
recuar para que toda essa natureza pecaminosa se manifeste, a perseguição ecloda, independentemente de quem estiver no poder, essa perseguição eclodirá, será a última, e ele então volta para resgatar os seus fiéis. O apelo que eu faço então, portanto, a você é o mesmo apelo que o anjo está falando para Daniel aqui. Daniel, olha para o céu. Você está olhando para a terra. Você está querendo saber muito da terra. Olha para o céu. E lá no céu, milhões de milhões o servem. Lá no céu há um trono eterno. Lá no céu há um Deus eterno. Há um representante, um filho do homem, Jesus Cristo, que se encarnou por amor a mim e a você, que reina. O domínio, o poder, o reino é dado a ele e ele voltará, aniquilará todo o mal, estabelecerá definitivamente o reino dele nessa terra aqui. E esses governantes e esses povos ímpios, rebeldes, que causam sofrimento, dor e também só quer viver à custa de prazer, serão aniquilados. A gente tem que confiar nele e esperar por ele. Que Deus abençoe e que Deus guarde você e que o seu foco seja o céu e Jesus Cristo, viu?